Criminologia. Quais os fatores que levam ao crime? A criminologia, campo multidisciplinar que estuda o crime, suas causas e consequências, é essencial para compreendermos os fatores complexos que levam indivíduos a se envolverem em atividades criminosas. Nesta reportagem, exploraremos alguns dos principais elementos que contribuem para a ocorrência de crimes, examinando tanto fatores individuais quanto sociais que desempenham um papel crucial nesse fenômeno. Fatores individuais. Os fatores individuais que levam ao crime representam uma área de estudo crucial na criminologia, explorando as características específicas de um indivíduo que podem contribuir para seu envolvimento em atividades criminosas. Traços de personalidade, predisposições genéticas, histórico de traumas e distúrbios psicológicos são elementos fundamentais nesse contexto. Compreender como esses fatores interagem e influenciam as escolhas de um indivíduo é essencial para desenvolver abordagens personalizadas na prevenção e intervenção, reconhecendo a complexidade única de cada caso. A análise desses fatores individuais não apenas contribui para a compreensão mais profunda do comportamento criminoso, mas também orienta estratégias mais eficazes para a redução da incidência criminal. Genética e biologia. Pesquisas sugerem que fatores genéticos e biológicos podem influenciar a propensão de uma pessoa ao comportamento criminoso. Certos traços de personalidade e predisposições genéticas podem aumentar a probabilidade de envolvimento em atividades ilícitas. A relação entre genética, biologia e comportamento criminal é uma área complexa de estudo que suscita debates intensos na criminologia. A noção de que fatores genéticos e biológicos podem desempenhar um papel na propensão de uma pessoa ao comportamento criminoso desafia concepções tradicionais sobre as causas do crime. Ao longo das últimas décadas, pesquisas têm sugerido que a herança genética pode contribuir para a predisposição ao envolvimento em atividades ilícitas. Estudos com gêmeos, tanto idênticos quanto não idênticos, revelaram padrões intrigantes. Gêmeos idênticos, que compartilham toda a carga genética, mostram maior semelhança em comportamentos criminosos do que gêmeos não idênticos. Essa observação sugere que certas características comportamentais podem ser transmitidas geneticamente. A neurobiologia também emerge como um campo crucial na compreensão do comportamento criminal. Anomalias no funcionamento cerebral, especialmente no córtex pré-frontal, região associada ao controle de impulsos e tomada de decisões, têm sido relacionadas a comportamentos impulsivos e antissociais. Além disso, variações nos níveis de neurotransmissores, como serotonina e dopamina, foram associadas a comportamentos agressivos e impulsivos. Os traços de personalidade desempenham um papel importante nesse contexto. Predisposições genéticas podem contribuir para o desenvolvimento de traços como impulsividade, agressividade e falta de empatia, todos os quais são frequentemente associados a comportamentos criminosos. Entender como esses traços podem ser codificados geneticamente oferece insights valiosos para a criminologia. No entanto, é crucial destacar que a interação entre fatores genéticos e ambientais é complexa. A genética não é um destino determinístico para o comportamento criminal, ela interage de maneiras intricadas com o ambiente em que uma pessoa é criada. Experiências de vida, educação, ambiente familiar e fatores socioeconômicos desempenham papéis cruciais, moldando e influenciando a expressão de genes relacionados ao comportamento. Portanto, enquanto as pesquisas apontam para a influência dos fatores genéticos e biológicos na propensão ao crime, é imperativo adotar uma abordagem holística.
A compreensão completa do comportamento criminal requer a consideração cuidadosa de uma variedade de fatores, reconhecendo a interconexão dinâmica entre natureza e criação. Essa perspectiva integrada é fundamental para desenvolver estratégias eficazes de prevenção e intervenção, visando não apenas aos sintomas, mas às raízes profundas do comportamento criminoso. Fatores psicológicos. Distúrbios psicológicos, traumas na infância e problemas emocionais podem desempenhar um papel significativo na formação de comportamentos criminosos. A falta de empatia e habilidades sociais também pode contribuir para a inclinação criminal. A análise das causas do comportamento criminal na criminologia se estende para o domínio psicológico, revelando uma intricada teia de distúrbios, traumas e desafios emocionais que podem moldar o caminho rumo à criminalidade. Distúrbios psicológicos representam um componente substancial nessa equação. Indivíduos que lidam com condições como transtornos de personalidade antissocial, impulsividade descontrolada ou psicopatia podem apresentar uma propensão maior a se envolverem em atividades criminosas. Esses distúrbios podem influenciar a percepção de normas sociais e éticas, comprometendo a capacidade de discernimento moral. Traumas na infância emergem como um fator crucial. Experiências traumáticas, como abuso físico, sexual ou emocional, podem desencadear respostas psicológicas adversas. Indivíduos que vivenciam traumas na infância frequentemente desenvolvem mecanismos de enfrentamento disfuncionais, os quais, por sua vez, podem contribuir para comportamentos criminosos como uma forma distorcida de lidar com a dor emocional. Problemas emocionais, como dificuldades no controle da raiva, depressão ou ansiedade, também se mostram como elementos que podem impulsionar a inclinação para o crime. Em alguns casos, a falta de habilidades para lidar eficazmente com as próprias emoções pode levar a escolhas prejudiciais, uma vez que a pessoa pode recorrer a comportamentos criminosos como meio de alívio temporário ou como forma de expressar sua angústia interna. A ausência de empatia e habilidades sociais adiciona uma camada significativa a essa complexa equação. Indivíduos que carecem de empatia podem ter dificuldade em compreender o impacto de suas ações nos outros, facilitando a adoção de comportamentos prejudiciais. A falta de habilidades sociais pode resultar em isolamento e marginalização, levando alguns a buscar aceitação em grupos associados a atividades criminosas. Entender a interseção entre fatores psicológicos e comportamento criminoso é crucial para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e intervenção eficazes. Intervenções que abordam questões psicológicas subjacentes, fornecendo suporte emocional, tratamento de distúrbios mentais e desenvolvimento de habilidades sociais, são essenciais para romper o ciclo da criminalidade. Além disso, a conscientização sobre a importância da saúde mental na prevenção do crime destaca a necessidade de uma abordagem holística e compassiva na construção de sociedades mais seguras e resilientes. Fatores econômicos. A desigualdade socioeconômica pode criar condições propícias para o surgimento do crime. A falta de oportunidades econômicas, acesso limitado à educação e à saúde podem levar alguns indivíduos a buscar meios ilícitos para suprir suas necessidades básicas. A intricada interconexão entre fatores econômicos e o surgimento do crime é uma área central de estudo na criminologia, destacando como as disparidades socioeconômicas podem criar um terreno fértil para comportamentos ilícitos. A desigualdade socioeconômica, caracterizada pela disparidade de oportunidades e recursos entre diferentes estratos sociais, emerge como um catalisador significativo para a ocorrência de crimes. Em sociedades onde o acesso aos recursos é desigualmente distribuído,
grupos marginalizados frequentemente enfrentam obstáculos significativos para atender às suas necessidades básicas, como alimentação, moradia e educação. A falta de oportunidades econômicas é um fator preponderante. Quando a perspectiva de emprego digno e remunerado é limitada, especialmente para comunidades carentes, alguns indivíduos podem sentir-se compelidos a buscar meios ilícitos para garantir sua subsistência. O desemprego e a subocupação exacerbam essa situação, criando um ambiente propício para atividades criminosas como uma alternativa desesperada. O acesso limitado à educação também desempenha um papel crucial. A educação é um trampolim para oportunidades econômicas, e a restrição ao acesso a uma educação de qualidade perpetua ciclos de desvantagem socioeconômica. Indivíduos sem acesso a uma educação adequada podem se encontrar em um beco sem saída, com opções limitadas para melhorar sua situação financeira, o que, por vezes, os leva a recorrer a meios ilícitos. A falta de acesso à saúde é outro componente que contribui para a relação entre desigualdade econômica e criminalidade. Comunidades que enfrentam dificuldades em obter serviços de saúde adequados podem experimentar níveis mais altos de estresse e desespero, fatores que podem influenciar a propensão para comportamentos criminosos como uma resposta a circunstâncias adversas. Compreender esses fatores econômicos é fundamental para desenvolver estratégias eficazes de prevenção do crime. Iniciativas que buscam reduzir a desigualdade socioeconômica, promovendo o acesso equitativo à educação, oportunidades de emprego e serviços de saúde, são fundamentais. Além disso, abordar as raízes econômicas da criminalidade exige uma avaliação crítica das políticas públicas, visando criar ambientes sociais mais inclusivos e igualitários. Ao reconhecer e abordar as disparidades econômicas, podemos trabalhar em direção a uma sociedade mais justa, onde a criminalidade seja menos uma necessidade do que uma exceção. Fatores sociais. Os fatores sociais que levam ao crime são elementos influentes no estudo da criminologia, destacando como o ambiente e as condições sociais podem moldar comportamentos desviantes. Desigualdades econômicas, falta de oportunidades, influências culturais e dinâmicas comunitárias desempenham papéis cruciais nesse cenário. A compreensão desses fatores sociais é essencial para formular estratégias de prevenção do crime que não apenas abordem as manifestações superficiais, mas também ataquem as raízes sistêmicas do comportamento criminoso. Ao reconhecer e mitigar essas influências sociais, é possível criar sociedades mais equitativas e justas, onde a prevenção do crime é abordada em seu contexto mais abrangente. Ambiente familiar. Um ambiente familiar disfuncional, com experiências de negligência, abuso ou falta de supervisão parental, pode contribuir para o comportamento criminoso. A falta de estrutura familiar pode impactar negativamente o desenvolvimento moral e social. A influência do ambiente familiar no desenvolvimento do comportamento criminoso é um domínio crucial da criminologia que destaca como as experiências dentro de casa podem moldar profundamente o curso da vida de um indivíduo. Um ambiente familiar disfuncional, marcado por negligência, abuso ou falta de supervisão parental, emerge como um fator significativo na predisposição para o comportamento criminoso. A negligência pode se manifestar de várias formas, desde a falta de atenção emocional até a ausência de cuidados básicos. Quando as necessidades emocionais e físicas não são atendidas adequadamente, os indivíduos podem buscar validação e satisfação fora do ambiente familiar, muitas vezes recorrendo a atividades criminosas como meio de preencher lacunas emocionais. O abuso, seja físico, emocional ou sexual,
cria um ambiente tóxico que pode gerar ciclos intergeracionais de comportamento criminoso. Indivíduos que crescem em lares abusivos podem internalizar padrões disfuncionais de relacionamento e resolver conflitos por meio da violência, replicando os padrões aprendidos em suas interações com o mundo exterior. A falta de supervisão parental contribui para a vulnerabilidade de jovens à influência de pares negativos e à exposição precoce a comportamentos criminosos. A ausência de figuras parentais que sirvam como modelos de conduta adequada pode deixar os jovens desorientados moralmente, buscando orientação em fontes menos saudáveis. A estrutura familiar é um pilar fundamental na formação moral e social de um indivíduo. A falta dessa estrutura pode resultar em um vácuo moral, impactando negativamente o desenvolvimento ético e social. A ausência de diretrizes claras, valores transmitidos e disciplina pode levar à falta de um senso sólido de certo e errado, contribuindo para comportamentos desviantes. A importância do ambiente familiar na prevenção do comportamento criminoso destaca a necessidade de intervenção precoce e suporte para famílias em situações de risco. Programas que visam fortalecer as habilidades parentais, fornecer recursos para lidar com o estresse familiar e oferecer suporte emocional são essenciais para interromper ciclos prejudiciais. Além disso, abordar as questões relacionadas ao ambiente familiar exige uma abordagem sistêmica que envolva não apenas a família imediata, mas também a comunidade. Fortalecer redes de apoio, promover a educação parental e garantir o acesso a serviços sociais são passos cruciais na construção de ambientes familiares saudáveis, capazes de nutrir o crescimento emocional e moral dos indivíduos, prevenindo assim o caminho em direção ao comportamento criminoso. Influências culturais. Normas culturais e pressões sociais desempenham um papel fundamental. Em algumas comunidades, a aceitação social de comportamentos criminosos pode influenciar indivíduos a se envolverem em atividades ilegais. As influências culturais na criminologia destacam a complexa interação entre normas sociais, pressões culturais e comportamento criminal, delineando como a aceitação social de certos comportamentos pode moldar as escolhas individuais em algumas comunidades. Normas culturais formam o tecido social que guia o comportamento aceitável em uma sociedade. No entanto, em algumas culturas, certos comportamentos criminosos podem ser tolerados ou mesmo aceitos como parte do tecido social. Essa aceitação social pode criar um ambiente propício para a legitimação de atividades ilegais, distorcendo as percepções sobre o que é moralmente aceitável. A pressão social desempenha um papel crucial nesse cenário. Em comunidades onde as normas culturais endossam ou ignoram práticas criminosas, os indivíduos podem sentir uma forte pressão para se conformar a esses padrões. A aceitação social de comportamentos delituosos pode criar um ciclo em que a busca pela aprovação do grupo se sobrepõe à conformidade com as leis e normas sociais mais amplas. O fenômeno das chamadas ou subculturas criminosas o ilustra como grupos dentro de uma sociedade podem desenvolver normas distintas, muitas vezes divergentes das normas dominantes. Em tais subculturas, a aceitação social de atividades criminosas pode ser um fator de coesão e identidade grupal, influenciando os membros a adotarem comportamentos que, de outra forma, seriam considerados desviantes. É fundamental reconhecer que as influências culturais não são homogêneas e diferentes comunidades podem ter perspectivas variadas sobre o que é aceitável. No entanto, a aceitação social de comportamentos criminosos em uma determinada cultura pode criar desafios significativos para a prevenção e intervenção no crime. Abordar as influências culturais na criminologia exige uma abordagem sensível e contextualizada.
É necessário compreender as dinâmicas culturais específicas que contribuem para a aceitação social de comportamentos criminosos e desenvolver estratégias que promovam mudanças positivas dentro dessas comunidades. Isso pode incluir programas de conscientização, educação e engajamento com líderes comunitários para promover uma mudança de perspectiva em relação às práticas criminosas, reforçando os valores que promovem uma convivência pacífica e justa. Ao reconhecer e abordar as influências culturais no comportamento criminal, podemos construir sociedades mais resilientes e alinhadas com princípios éticos e legais. Sistema de justiça criminal. A desconfiança no sistema de justiça, a percepção de injustiça e a falta de oportunidades de reintegração podem criar um ciclo em que os indivíduos se sentem alienados e inclinados a continuar no caminho criminoso. O sistema de justiça criminal, fundamental na regulação e punição de comportamentos desviantes, desempenha um papel crítico na formação de trajetórias individuais e coletivas. Contudo, a desconfiança generalizada no sistema, a percepção de injustiça e as limitadas oportunidades de reintegração podem criar um ciclo complexo, contribuindo para a perpetuação do comportamento criminoso. A desconfiança no sistema de justiça muitas vezes tem raízes profundas em experiências passadas. Indivíduos que foram submetidos a tratamento desigual, discriminação ou que perceberam parcialidade no sistema podem desenvolver uma visão cética em relação à busca pela justiça. Essa desconfiança pode alimentar um sentimento de alienação, onde os indivíduos veem o sistema como adversário em vez de um mecanismo confiável para resolver conflitos. A percepção de injustiça, seja real ou percebida, desencadeia uma série de ramificações psicossociais. Quando os indivíduos acreditam que foram tratados injustamente pelo sistema de justiça, isso pode alimentar ressentimento, raiva e um sentimento de impotência. Essas emoções podem servir como catalisadores para a persistência no comportamento criminoso, como uma forma de rebelião contra um sistema que é percebido como falho ou ineficaz. A falta de oportunidades de reintegração é um elemento crítico nesse ciclo. A reinserção efetiva de indivíduos na sociedade após o cumprimento de penas é essencial para romper com a trajetória criminal. No entanto, quando as oportunidades de emprego, moradia e educação são limitadas para ex-reclusos, eles podem sentir-se presos em um ciclo de desvantagem, incentivando a recidiva. A alienação resultante dessa interação complexa entre desconfiança, percepção de injustiça e falta de oportunidades de reintegração pode criar uma predisposição para a continuidade no caminho criminoso. Sentindo-se marginalizados pelo sistema que deveria reabilitá-los, alguns indivíduos podem internalizar uma identidade criminal, contribuindo para a autoperpetuação de comportamentos desviantes. Abordar essas questões exige uma avaliação holística e reformas profundas no sistema de justiça criminal. A promoção da transparência, igualdade e tratamento justo é crucial para reconstruir a confiança da comunidade no sistema. Além disso, investir em programas de reintegração que ofereçam suporte emocional, treinamento vocacional e oportunidades de emprego é fundamental para interromper o ciclo de reincidência. Ao criar um sistema que busca ativamente a reabilitação e a reintegração, podemos construir uma sociedade mais justa, equitativa e resiliente. Prevenção e intervenção. A prevenção e intervenção no campo da criminologia representam a busca ativa por estratégias que visam tanto evitar quanto interromper o comportamento criminoso. Essas abordagens não se limitam apenas à resposta punitiva, mas buscam entender e tratar as raízes profundas do crime. Investir em educação, proporcionar oportunidades iguais e reformar sistemas de justiça para enfatizar a reintegração são componentes essenciais.
Além disso, a oferta de serviços de saúde mental e apoio psicossocial contribui para abordar fatores individuais que podem levar ao crime. Ao adotar uma abordagem holística que considera fatores individuais e sociais, a prevenção e intervenção eficazes se tornam não apenas uma resposta reativa, mas uma construção proativa de sociedades mais seguras e resilientes. Educação e oportunidades. Investir em educação e fornecer oportunidades igualitárias pode ajudar a combater a criminalidade, proporcionando alternativas positivas para os indivíduos. Reformas no sistema de justiça criminal. Reformas que visam a reintegração social e a reabilitação, em vez de apenas a punição, são essenciais para quebrar o ciclo criminal. Apoio psicossocial. A oferta de serviços de saúde mental e apoio psicossocial pode abordar fatores individuais que contribuem para o crime. A prevenção e intervenção eficazes na criminologia não apenas respondem às manifestações superficiais do comportamento criminoso, mas buscam abordar suas raízes profundas, promovendo alternativas construtivas e reintegrando indivíduos à sociedade de maneira mais ampla. Investir em educação é uma estratégia fundamental na prevenção do crime. O acesso igualitário a oportunidades educacionais não apenas proporciona conhecimento e habilidades, mas também desempenha um papel crucial na formação de perspectivas e aspirações positivas. Ao oferecer uma base sólida de educação, especialmente para comunidades desfavorecidas, cria-se um contrapeso significativo à tentação do caminho criminoso, abrindo portas para oportunidades legítimas de crescimento e sucesso. Reformas que priorizam a reintegração social e a reabilitação representam uma mudança de paradigma crucial. Em vez de se concentrar exclusivamente na punição, essas reformas buscam compreender as causas subjacentes do comportamento criminoso e oferecer caminhos para a recuperação. Programas de reabilitação em ambientes correcionais, treinamento profissional e suporte pós-liberação são elementos essenciais para quebrar o ciclo de reincidência. A oferta de serviços de saúde mental e apoio psicossocial é uma abordagem holística que reconhece a complexidade das raízes individuais do comportamento criminoso. Muitas vezes, distúrbios psicológicos não diagnosticados ou não tratados podem contribuir para escolhas desviantes. Portanto, a disponibilidade de serviços que abordem essas questões, oferecendo terapia, aconselhamento e apoio emocional, é crucial para atacar as causas profundas e proporcionar uma base sólida para a reintegração. A eficácia dessas estratégias está intrinsecamente ligada à abordagem preventiva, atuando antes que o ciclo do crime se estabeleça de forma irreversível. A prevenção não apenas reduz a incidência de crimes, mas também poupa indivíduos de ciclos de punição que muitas vezes perpetuam, em vez de corrigir, comportamentos desviantes. Em última análise, uma abordagem integrada que une educação, reformas no sistema de justiça e suporte psicossocial oferece uma base sólida para a prevenção e intervenção no crime. Ao direcionar tanto os fatores sociais quanto os individuais, essas estratégias não apenas abordam as manifestações visíveis do crime, mas também trabalham para criar sociedades mais justas, equitativas e compassivas, onde cada indivíduo tem a oportunidade de se desenvolver plenamente e contribuir positivamente para a comunidade. Conclusão. A criminologia visa desvendar as complexas camadas do comportamento criminoso, reconhecendo a interconexão entre fatores individuais e sociais. A análise dos fatores genéticos, traumas na infância e influências sociais destaca a necessidade de estratégias preventivas abrangentes. A desigualdade econômica e cultural, juntamente com a falta de confiança no sistema de justiça, ressalta a importância da reforma sistêmica.
Ao adotar uma abordagem holística, a criminologia busca compreender e moldar estratégias que promovam sociedades mais justas, seguras e resilientes, abordando as raízes profundas do crime. A criminologia, como disciplina, se propõe a desvendar as camadas complexas que envolvem o comportamento criminoso, reconhecendo que suas origens residem em uma interconexão intricada de fatores individuais e sociais. A compreensão desses elementos é fundamental não apenas para analisar o crime em retrospecto, mas, mais crucialmente, para forjar estratégias eficazes de prevenção e intervenção que abordem as raízes profundas desse fenômeno social. No âmbito individual, a exploração dos fatores genéticos e biológicos lança luz sobre as predisposições que podem influenciar a propensão ao comportamento criminoso. Entender como traços de personalidade e características genéticas interagem é vital para desenvolver abordagens personalizadas que considerem a singularidade de cada indivíduo. Traumas na infância, distúrbios psicológicos e problemas emocionais também emergem como peças-chave do quebra-cabeça. Reconhecer o impacto dessas experiências na formação da psique é essencial para implementar estratégias preventivas que atendam às necessidades emocionais e psicológicas dos indivíduos, reduzindo a probabilidade de recorrerem ao crime como uma resposta a traumas não resolvidos. No entanto, a abordagem não pode ser estritamente individualista. As raízes do crime estão profundamente entrelaçadas com fatores sociais, como desigualdade econômica, falta de oportunidades e influências culturais. A desigualdade socioeconômica, em particular, cria um solo fértil para o crime, fornecendo motivações muitas vezes ligadas à necessidade básica de sobrevivência em ambientes desfavorecidos. A influência cultural, por sua vez, molda normas e valores que podem, em alguns contextos, legitimar ou tolerar atividades criminosas. Abordar essas influências exige uma compreensão profunda das dinâmicas culturais específicas e o desenvolvimento de estratégias que promovam mudanças positivas dentro dessas comunidades. Além disso, a desconfiança no sistema de justiça, a percepção de injustiça e a falta de oportunidades de reintegração alimentam um ciclo vicioso. A reforma do sistema de justiça, com ênfase na reintegração social e na reabilitação, é essencial para quebrar esse ciclo e oferecer aos indivíduos uma chance genuína de reconstruir suas vidas de maneira produtiva. Numa abordagem holística, esses diversos elementos formam uma narrativa unificada. Ao entender e abordar tanto os fatores individuais quanto os sociais, podemos moldar estratégias que não apenas respondam ao crime após sua ocorrência, mas também trabalhem proativamente para criar sociedades mais justas e seguras. A prevenção eficaz do crime não é apenas uma questão de lidar com seus sintomas, mas sim de reconhecer e tratar as raízes complexas que permeiam nossa sociedade, forjando assim um caminho em direção a um futuro mais resiliente e equitativo. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!